Então, gente, hoje eu quero falar com você a respeito de autossabotagem. Bom, o que é autossabotagem? Nós vamos falar de um processo que acontece, gente, na vida de todo mundo, tá? Todo mundo, um momento ou outro, passa por uma situação dessa e a gente só precisa saber reconhecer isso e como que a gente lida com esse tipo de coisa. É um processo inconsciente. Nós não vamos aqui nos acusar, né? Não vou acusar vocês, nem a mim, por viver esse tipo de coisa, porque isso é um processo inconsciente. Na verdade, é um mecanismo de defesa que a gente tem. Um mecanismo de defesa que tenta nos impedir de fazer uma coisa que conscientemente a gente quer. Aí a gente fica pensando assim, mas como é isso? Tem dois lados em mim? Um quer e outro não quer? É verdade. Tem o consciente que quer alguma coisa e o inconsciente que atrapalha você de realizar. Isso não significa que tem um inimigo morando dentro de nós. Não. Isso é um mecanismo de defesa que tenta, de uma maneira infantil, evitar uma dor para você. Ou seja, se você vai causar uma mudança e teu inconsciente sente que essa mudança vai criar um desconforto, então ele impede você de realizar aquilo para não causar esse desconforto. Eu vou te dar alguns exemplos aqui e você vai entender perfeitamente através das histórias que eu vou te contar aqui. Uma vez eu tratei de uma moça, ela era uma mulher muito bonita, mas ela tinha um problema de obesidade exagerado. Ela era muito obesa. Ela tinha um rosto lindo, mas ela era muito obesa. E ela foi me procurar pedindo ajuda porque ela não conseguia ser determinada. Ela dizia que tinha feito todo tipo de tratamento para emagrecer, mas ela não conseguia resultado. Aliás, ela até conseguia o resultado, mas sempre que alguma coisa, algum tratamento começava a fazer efeito, ela parava. E aí, daqui a pouco, ela começava um outro, quando começava a fazer efeito, ela parava de novo. Só que o problema dela não era falta de determinação. O problema dela é que a gente foi descobrindo na terapia, ela sofreu abuso na infância até a adolescência, desde os 5 anos de idade. Ela era uma menina muito linda e ela chamava muito a atenção das pessoas. Infelizmente, ela chamou a atenção de abusadores. Um deles foi o pai, o outro o avô, amigos do pai dela, enfim, foi uma criança que sofreu muito nesse sentido. E aquela dor, aquele sofrimento foi uma coisa vivida por ela de uma maneira tal que ela não sabia como lidar com isso e como escapar disso, como nenhuma criança sabe. Só que quando foi chegando na adolescência, ela foi se desenvolvendo, o corpo dela foi desenvolvendo. E ela foi ficando mais bonita ainda, com o corpo de mulher. E a partir dos 13, 14 anos, quando o corpo começou a se formar, ela começou a engordar. E aí ela não parou mais. Então, o que a gente entendeu, né, o que ela conseguiu compreender é que ela começou a engordar por um mecanismo de defesa. Inconscientemente, é como se ela tivesse pensado assim: se quando eu era uma criança eu já atraía abusadores, com corpo de mulher eu vou atrair muito mais. Então ela deu um jeito de se sentir, de ficar não atraente para evitar o abuso. Isso é autossabotagem. É quando você tenta de uma maneira infantil proteger você mesmo de alguma coisa. É lógico que enquanto adulto você pode se proteger de um abuso de uma outra forma, mas esse é um mecanismo infantil. Por isso que não significa um inimigo, mas significa um lado nosso que não está conseguindo encontrar uma defesa mais madura, né, para agir. Agora, existem milhares de maneiras, muitas formas que a gente tem de se sabotar, né? E uma delas é quando você, por exemplo, vai deixando para depois uma coisa que você precisa fazer, vai planejando, mas vai sempre deixando para outro momento. Quando você permite que outras pessoas entrem na sua vida e atrapalhem você realizar uma coisa que você quer. Por exemplo, você
precisa estudar, você precisa passar num concurso, e aí você está sempre se distraindo. Tudo tira você do foco, não é? E você permite que as pessoas atrapalhem você. Isso é sabotagem, porque você está evitando a realização de alguma coisa. Alguma coisa que, no fundo, você pode ter medo dela. A gente pensa que só tem medo do fracasso, mas a gente também tem medo do sucesso. Tem pessoas que acham, inconscientemente, que elas não vão dar conta do sucesso, que se chegar lá, ela não vai conseguir preservar aquele sucesso, porque ela não se sente capaz. Ou então, é aquela pessoa que acredita que, no fundo, o sucesso vai tirar ela do conforto, né? Daquele estado de mesmice, aquele estado de vida mais parada que ela tá. Ou pessoas que têm muito medo da crítica. Então, ela tem medo de realizar alguma coisa, de concretizar alguma coisa e chamar a atenção das pessoas para ela. E aí, ela poder ser criticada por algo que ela possa fazer de errado, ou por não realizar aquilo tão perfeito. Geralmente, pessoas que pensam assim, sofreram muitas críticas quando criança. Então, ela está sempre tentando se esconder para evitar o olhar do outro, porque acha que o olhar do outro sempre vai vir com crítica. Outro tipo de sabotagem, né? Também tem uma história de uma moça que ela dizia que Deus tinha prometido para ela um salão de cabeleireiro. E aí, há anos ela estava esperando Deus realizar esse sonho dela. E aí eu perguntei, você já começou a juntar dinheiro para montar o seu salão? Ela falou, não comecei ainda. Bom, há anos que você está esperando por isso. Já fez algum curso para aprender a cortar, pintar cabelo, fazer unha, maquiagem, essas coisas todas? Não fiz nenhum. Já tentou estudar como é que faz para administrar um salão, como é que se compra, e, enfim, a administração de um salão, também não comecei ainda a estudar sobre isso. Ou seja, ela sonha com o salão, mas não faz nada para realizar. Por que isso? Isso é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. Uma mentira para você se enganar e dizer para você mesmo que você é uma pessoa que sonha, que tem projetos, que quer alguma coisa. Mas você está se enganando, porque você vai acalentando você mesma, mas não faz nada para realizar. Isso é sabotagem. Um outro caso, a gente às vezes tem medo até de melhorar uma situação, porque aquele melhor é um lugar que você não conhece ainda. Então você prefere ficar num estado conhecido. Tem a história de uma moça que ela estava sempre muito endividada, só que ela tinha um monte de cartão de crédito. Ela tinha uns 8, cada um numa data, né? E todos os cartões estavam com dívidas. E ela vivia atormentada com aquele monte de dívida. Então, um amigo, vendo a tortura, a confusão que ela tinha armado para a vida dela, esse amigo falou assim, não, vou te ajudar. Organizou a vida dela, quebrou todos os cartões, deixou só um, e foi administrando as finanças dela. Em menos de um ano, estava tudo em ordem. A vida dela estava totalmente normalizada. Não deu 3 meses, aquela mulher estava endividada de novo. A vida dela bagunçou todinha 3 meses depois. Por quê? Isso é autossabotagem. É quando a pessoa atrapalha o próprio processo, porque não é aquilo que ela está acostumada a viver. A família dela, desde que ela era criança, viveu naquele tipo de confusão. Ela sabia viver aquele tipo de drama. A outra realidade ela não conhecia. Então, se a gente não prestar atenção nisso, a gente está o tempo todo impedindo a nossa própria realização. E aí eu estava pensando sobre esse processo todo. Como a gente se sabota na área familiar, profissional, na área emocional. E eu fiquei pensando, se a gente também não se sabota na área espiritual, será que a gente também não faz isso?
Quantas realizações a gente impede a gente mesmo de realizar porque a gente prefere aquele conforto daquele lugar que você já conhece? E aí eu fiquei pensando, como é que funciona isso espiritualmente? O nosso espírito, ele tem sede de Deus. Todo mundo tem. Todos nós almejamos crer em algo que transcende a gente mesmo. E será que a gente também não impede esse crescimento? Nosso espírito busca Deus, ele anseia por Deus. Muitas pessoas buscam Deus em diversas formas que ela nem sabe que ela está buscando Deus. Mas acontece que o nosso interior, nós temos uma herança que veio do pecado original. A nossa herança é de uma prisão. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente tem uma libertação. Você vive uma libertação, mas a gente veio de um estado de prisioneiros. E aí eu fiquei pensando no povo que saiu do Egito. 400 anos de escravidão. Passaram 40 anos atravessando aquele deserto para tirar a escravidão da mente deles. Não conseguiram. Josué e Caleb foi o único daquela turma toda que conseguiu isso. Então, se a gente tem essa herança, né, de uma alma aprisionada, de um tempo de prisão do pecado, como é que funciona essa sabotagem em termos espirituais? Pensa bem comigo. Quantas vezes você às vezes quer buscar a Deus e aí você está orando e quando vê você dorme? Você planeja ler a Bíblia, nunca consegue. Você começa a ler e de repente você percebe que lê um capítulo inteiro e você nem sabe do que está se tratando, porque você está com o pensamento longe, você está voando, não prestou atenção em nada. Você vai para um culto e às vezes qualquer motivo é motivo para você não ir. Choveu um pouquinho, você não vai, fez calor demais, você não vai, qualquer motivozinho é motivo para você dizer, hoje eu não vou, hoje eu estou cansada. E quando vai? Você pode até ser impactado pela mensagem, mas você é impactado só ali dentro. Quando você sai, você volta completamente à sua vida de antes. Aquela mensagem não altera nada o seu estilo de vida. E é por isso que a gente é uma nação com tantos cristãos, mas que a nação não muda. Porque não faz efeito. Porque até espiritualmente a gente se sabota. Agora, o que fazer com isso? Como a gente crescer emocionalmente, espiritualmente? Como a gente não enterrar talentos, como a Bíblia diz? Como a gente não permitir tanta sabotagem? Eu quero ler aqui para você uma ajuda que Paulo nos dá a respeito disso. Que está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 16, que ele diz assim, começando no 15, capítulo 7, versículo 15, porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas aquilo que aborreço, isso eu faço. Se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Eu vou pular aqui para o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, nossa herança é essa. É uma herança de prisão. Mas o que Paulo fala aqui de muito interessante, não é só a constatação em si dessa briga interior que a gente tem, de que um lado quer e o outro lado não quer. Porque é disso que ele fala. Ele fala de sabotagem aqui. Tem uma parte minha que quer e outra parte que não quer. Agora eu queria chamar a atenção para você, é que Paulo reconhece isso. Ele sabe que isso acontece com ele. E esse é o primeiro ponto da mudança. Esse é o passo mais importante para a gente mudar. A gente precisa reconhecer que isso acontece com a gente. Se a gente não reconhece, a gente não sabe nem
por que está lutando. A gente nem sabe, não sabe nem que precisa de lutar. Se você começa reconhecendo, você sabe qual é o seu inimigo, ou seja, qual é o problema que você tem que atacar. Então, querido, eu quero convidar você a despertar a consciência, a prestar atenção em si mesmo, para você saber onde você está impedindo a sua própria realização. Eu quero convidar você a fazer exatamente o que Paulo fez, tomar consciência de tudo que está equivocado, que está contradizendo, para que a gente possa dar um passo na direção disso. Se você entende que isso está acontecendo com você, o que você vai fazer? Vai prestar atenção e cada vez que você estiver jogando para frente alguma coisa, você vai parar e vai pensar, do que eu estou fugindo? Do que eu tenho medo? Eu estou evitando realizar isso por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa que é boa pra gente, porque no fundo a gente não se valoriza. A gente não coloca valor naquilo que é nosso. A gente valoriza um monte de coisa na vida de filhos, na vida da família, na casa, mas você não acha que você merece aquilo. E aí você vai deixando para depois aquilo que é seu. Aquilo que é realização pessoal, aquilo que é pra você, você vai deixando pra lá. Se fosse para outra pessoa, você ia estar firme ali, empenhada para fazer. Como é para você, não tem a mesma energia. Isso por falta de valorização. Isso é sabotagem. Então, a gente precisa começar se conscientizando. E eu quero dar uma dica aqui, fazer uma indicação aqui para você. Se você quer saber um pouco mais sobre você mesmo, entender um pouco mais sobre o que acontece no teu inconsciente, eu quero indicar para você esse livro aqui, ó. Foi o último livro que eu lancei, Revendo Caminhos. Esse livro vai mostrar você para você mesma. Ele vai revelar coisas que você não sabe a seu próprio respeito, não é? E isso vai ajudar você a saber contra o que você precisa lutar. Se você tem interesse em ler, passa uma mensagem aí para mim, deixa seu telefone, que eu vou entrar em contato com você e vou dizer como você vai fazer para adquirir o livro. E se você quiser, ele vai para você com dedicatório e tudo, tá? Prometo isso. Então, é só você deixar aí o seu telefone e aí a gente vai se comunicar para ver como que você pode adquirir, tá?